Muito obrigado. Olha, o que eu tenho para apresentar hoje concerne as prefeituras com relação ao novo sistema tributário. Nós tivemos um processo típico de Brasília, em que se fala de democracia, de inclusão, de discussão, de debate, mas a proposta já estava pronta, tal qual era do interesse do governo, e essas conversas e discussões e peregrinações que eles fizeram todo ao longo do processo de discussão da proposta de reforma tributária era mero teatro para se fazer um semblante de discussão democrática, de inclusão, ao passo que nada do que era de interesse de fato da sociedade, da economia brasileira, dos entes federativos além de Brasília, foi contemplado nessa proposta de reforma tributária. Todas as medidas tributárias tomadas pelo governo, desde a sua eleição, antes até mesmo da posse. Lembrando, a eleição foi em outubro de 2022, já em novembro de 22, antes da posse do governo, o governo, já sabendo dessa transição, negociou com o parlamento que existia antes da tomada de posse e rompeu com o teto de gastos. Então, o parlamento de 2022 rompeu com o teto de gastos, já prevendo que ia ter uma série de medidas tributárias compradas pelo governo federal, sabendo que eles teriam caneta para fazer essa compra de partidos do centro, que apoiaram todas essas medidas tributárias, que hoje vemos as consequências danosas, absolutas, de tudo de ruim que foi feito. Então, a reforma tributária foi a coroinha do final do processo, e eu digo sempre que é o penúltimo passo ao totalitarismo. A gente vai entender o porquê disso ao longo dessa apresentação. Então, vamos aqui à apresentação. Eduardo, isso aqui é a nova apresentação, né? Essa é a nova versão? Sim. Tá. Vamos lá. O que significa a reforma tributária para os municípios? Significa perda de arrecadação, perda de autonomia, perda de poder de decisão. Os municípios perdem o que é, de fato, a definição de um município autônomo, né? Perde completamente qualquer poder decisório, definição de política pública e tudo mais. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Eles estão criando um comitê gestor. Eu não vou entrar no detalhe da reforma tributária, imagino que vocês, o empresariado que se preocupe mais com a técnica e a diferença do modelo atual versus o modelo futuro. E eu tenho toda uma apresentação para falar sobre isso. Quem quiser perguntar da diferença do modelo atual versus o modelo futuro, eu posso entrar nessa técnica. Eu estou aqui mais focado no impacto para as prefeituras, tá? Que é quem é que recebe a arrecadação. Muito bem. O comitê gestor é uma entidade política que vai estar sendo criada para concentrar toda a arrecadação de todos os municípios do Brasil e todos os estados do Brasil, efetivamente acabando com a autonomia arrecadatória de todas essas entidades federativas, concentrando nessa nova autarquia. Vamos só lembrar o seguinte: 1988, nova Constituição, e naquele momento criou-se uma Constituição praticamente parlamentarista. E o que aconteceu de 1988 até agora foram reformas, 5 ou 6 reformas constitucionais ao longo de 30 anos. E o que aconteceu? Criaram-se nos anos 90 as autarquias, as agências reguladoras, Anatel, IBAMA, Suframa, ANEEL, CADE, IFAM. E o que essas agências fazem? Elas legislam, elas fazem normas, elas aplicam taxas, elas aplicam multas. Mas peraí, isso não era competência do Congresso? Era competência do Congresso. Só que ao longo dos anos 90, essas agências reguladoras tiraram essas competências todas do Congresso e transferiram para as agências reguladoras. Ah, mas ao menos o Congresso ainda manteve as nomeações para essas agências reguladoras, certo? Quem é que nomeia para as agências reguladoras? O Poder Executivo. Então, o que você está fazendo? O Congresso está diminuindo as suas competências,
transferindo para agências reguladoras de nomeação do executivo. E olha, os partidos e as entidades do Estado se degradeiam para ser nomeados para essas entidades, porque o poder que eles têm é absoluto. É um poder nomeado com poder praticamente absoluto legislativo e de aplicação de multa. Então, o que aconteceu ao longo desses anos é que de uma Constituição praticamente parlamentarista, que dava força ao Congresso Nacional, transformou num superpresidencialismo com poder em absolutamente, praticamente todas as esferas da sociedade e da economia brasileira. A cereja do bolo, a reforma tributária. Porque agora eles vão ter o comando absoluto da arrecadação e do empenho das políticas públicas que Brasília quer impor em todo o Brasil. Isso faz parte do plano de governo do atual governo. Está escrito ali. Comandar todas as políticas públicas de todas as cidades do Brasil. Está escrito ali. Não é que eles estão sendo desonestos no plano deles. Eles estão logrando sucesso no plano deles. Nós aqui não reagimos a isso. Nós aqui não lemos o plano deles ou não acreditamos. Mas isso aqui está em jogo agora. Então, estamos no penúltimo passo do totalitarismo, que é a reforma tributária, que eles vão ter todo o poder de influência em todo município, em todo governo de estado, para impor as suas agendas e mitigar qualquer agenda rival. Ai de um prefeito, ai de um governador sair do eixo. Mas esse comitê gestor é uma jabuticaba só do Brasil. Isso aqui é típico de União Soviética. Tá? O modelo IVA que eles fizeram, que é um semblante da Europa, na Europa não existe comitê gestor. Europa tem a União Europeia, que é uma entidade política, ela não tem função arrecadatória. Os países têm suas liberdades autônomas, arrecadação autônoma, alíquotas autônomas, isenções autônomas, subsídios autônomos. Cada país define a sua realidade tributária. Mas o que está acontecendo aqui no Brasil não é isso. Está tirando a liberdade tributária que hoje existe para concentrar aqui no comitê gestor. E o que é esse comitê gestor? 54 membros, 27 estados, até aí, ok? 27 membros dos municípios. Espera aí, temos 5.600 municípios, não é isso? 27. Quem são esses 27 membros dos municípios, representantes dos municípios? Existem entidades já se degladiando para ser um dos 27, mas vamos só lembrar que estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste são estados produtores de tributo. Eles produzem receita. E certamente a representação que eles vão colocar aqui não representa ou não reflete os 80% dos recursos tributários que vêm desses estados do Sul-Sudeste. O grande esquema de desvio estrutural que existe no Brasil chama-se Brasília, que tira de estados produtores como Sul, Sudeste, Centro-Oeste e repassa para Norte e Nordeste, que não produzem nada, só consomem recursos tributários. Então isso é para isso que serve essa função aqui, para fincar uma prática que já existe de uma maneira institucionalizada. Tá? Muito perigoso aqui. O que tem que é aparente e é normal que vai acontecer? Aparelhamento. Aparelhamento já está acontecendo. E você tem uma falta de transparência absoluta. Quem disse que esse comitê gestor vai dizer exatamente quanto que ele arrecadou do Rio Grande do Sul? Quem sabe? Quem confia no IBGE? Dados de inflação do IBGE, dados de emprego do IBGE, dados de crescimento econômico do IBGE. Quem é que confia? Aí vamos confiar no comitê gestor que vai dizer, olha, arrecadamos do Rio Grande do Sul 100 bilhões de reais esse ano? Será? Ou será menos, será mais? Não se sabe. Então, quando você controla centralmente, você tem esse problema de transparência. E, claro, falta de ajuste fino. Imagina as pequenas práticas e serviços que existem no Rio Grande do Sul e que agora esses pequenos setores e serviços de produtivos que são idiosincráticos, únicos aqui do Rio Grande do Sul, eles não têm massa crítica de poder de barganha junto a um órgão central. Imagina aqui um pescador que tem uma dinâmica própria, como é que ele vai barganhar uma melhoria nas alíquotas dele, se agora o fórum de debate não é mais aqui a Assembleia Legislativa, ou a Câmara Municipal, ou a Assembleia Legislativa do Estado. Agora ele tem que ir para Brasília, fazer fila. E quem que está na frente da fila dele?
todos os estados, as grandes empresas, os grandes interesses corporativos, locais e internacionais. Você acha que aquele pequeno pescador vai estar bem representado? Vai conseguir alguma barganha de mudança de alíquota em algum microsetor de serviço que existe? Claro que não. Então, o ajuste fino se perde completamente. E é exatamente isso que eles querem. Vamos adiante aqui. O comitê gestor aqui, uma das notícias, né? Ele vai acabar por completo nesses repasses do IBS, vai definir por completo aqui. Será instalado incompleto por impasse entre municípios. Ainda tem uma disputa que está acontecendo entre essas entidades. Né? Tem vários ali sendo nessa disputa. Né? O FNP, o CNM, disputa na justiça a eleição dos 27 representantes municipais. Espera aí, não deveria ser no mínimo por representação tributária? Não deveria ser no mínimo por representação populacional? Você tem duas entidades aqui que poucos conhecem ou participam, que pouco representa também o município, porque eles foram favoráveis à reforma tributária. Favoráveis a esse modelo de tirar poder dos municípios. Então, que tipo de entidade que representa o município é favorável a tirar poder do município? É uma entidade aparelhada. Então, as entidades aparelhadas estão lutando entre si para ver quem é que vai compor o comitê gestor para definir toda a alocação e repasse municipal. Ou seja, estamos no nível exponencial de aparelhamento. Mas vamos entender aqui o impacto. Aqui. Voltando aqui ao impacto para os municípios. Tá? Aqui na receita atual, nós temos 3 impostos que têm do controle absoluto aqui das prefeituras. IPTU, ISS e ITBI. No modelo futuro, vai ter o IPTU e o ITBI, né, que ainda é um repasse estadual. Então, vai diminuir as alavancas que o município tem. Então, isso já está contemplado aqui na proposta. Vamos adiante. Tem outros repasses federais. Então, vocês têm receita de controle do município e tem receita que é repasse estadual ou federal. E aqui o que acontece? Você veja que os repasses estaduais e federais, nessa coluna aqui da direita, atual, mas na coluna da direita, hoje, na média, representa de 50% a 75% da receita dos municípios. Isso no modelo atual. No modelo futuro, os repasses estaduais e federais vai pular para 65% até 90%. Então, o que significa isso? Dependência praticamente absoluta, majoritária, de repasses de outras entidades que não é o próprio município. Péssimo isso aqui. Tá? Aqui são os impostos e quem é que vai, aonde que vai estar o fórum de discussão. Como eu mencionei, o fórum de discussão de vários desses impostos não é mais as assembleias locais, nem a assembleia do governo, do estado. Tudo praticamente federal. Vamos adiante. Como se não bastasse as receitas serem repasses, pasmem, as despesas estão travadas. As despesas são travadas em lei. A autonomia de um prefeito, de uma Assembleia Legislativa local, para fazer alocações adequadas ao plano e à proposta política daquele governo eleito é mínima. Tem que mudar a lei. Tem uma série de impedimentos jurídicos, especialmente quando você tem repasses federais, está dizendo isso aqui é para educação, isso aqui é para saúde. Espera aí, mas eu já tenho gastos de saúde, já tenho gastos de educação que já contemplam a nossa necessidade. Por que eu preciso ter esse dinheiro travado para isso? Por que não pode ser repassado para outras coisas, como, por exemplo, a questão que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, obras de infraestrutura para mitigar esses ciclos de inundação que sempre acontece. Não pode, tem que ser para educação. Poxa vida, está travado o dinheiro. Dinheiro tem, mas está travado. Então veja como é que o governo federal ele rege o país da maneira mais ineficiente possível. E isso não funciona e nunca funcionou. Planejamento central nunca funcionou e a falência da União Soviética foi exatamente o planejamento central. A falência da China no modelo econômico dela foi o planejamento central. Fizeram exatamente o oposto para resgatar a China. 1978, Deng Xiaoping, o que ele faz? Ele descentraliza o modelo tributário. Ele liberta várias cidades
para ter autonomia e fazer as suas próprias economias, dando direito de propriedade mínimo e também dando direito autônomo regulatório. As cidades passaram a competir entre si. Olha só a competição na China em 1978. Exatamente isso. E foi isso que impulsionou a China todo ao longo desses últimos 40 anos. Muito bem. Então, sem flexibilidade para os municípios, sem poder de atrair empresas. Como é que um município que tem ali empresas ou quer atrair empresas para um novo polo, uma nova descoberta em mineração, uma nova descoberta como uma função econômica, ou até mesmo reter as empresas? Como é que esse município vai se adequar? Para fazer obras de infraestrutura, o que acontece? Vários municípios ali têm uma mineradora, tem uma empresa de alto escoamento de produção, e o que ela pede do município? Olha, você consegue fazer uma obra aqui para eu largar a rua, ou fazer aqui uma vinculação com a estrada e tal? A prefeitura não vai poder fazer nada disso. Ele perde o poder de fazer exatamente essas adequações. Então perde o poder de atrair empresas, sem controle sobre a receita, risco de atraso e burocracia. Qual município que recebe em dia? Qual estado que recebe em dia? É por isso que existe uma coisa que chama-se precatórios. Quem conhece a ideia do precatórios? A precatórios é que é uma disputa que existe entre município e estado, governo do estado, entre município e governo federal, entre munícipe e município, entre munícipe e governo estadual. Então, o volume de precatórios certamente vai ser exponencial, exatamente porque atraso ocorre e você tem essas disputas. Então, essa ideia de você ter a eficiência máxima é o contrário, vai ter ineficiência máxima com esse modelo. E, claro, menos investimento local e a população simplesmente não é representada. E qualquer prefeito que se eleja, qualquer vereador que se eleja, sabe qual é a futura promessa de campanha, que é a única promessa honesta? É assim: prometo obedecer exatamente o que o governo federal quer. Prometo colocar o seu desejo em segundo plano. Essa é a promessa honesta. Muito bem. Então vamos adiante aqui. Prefeito é isso. Perde menos caixa, perde poder de negociação e a população simplesmente fica dependente de repasses de Brasília. Essa é a conclusão. Agora, o que eu estou falando aqui não é mistério para ninguém. Isso aqui está bem publicizado. Isso aqui são apenas algumas manchetes de municípios falando e tendo a consciência de que, olha, temos um problema grave com essa reforma tributária. São algumas manchetes aqui que já pontuam esse problema. Não sou o único aqui falando. Não é só os municípios, tá? Temos também os estados reclamando. Os estados estão falando, com essa reforma tributária, também perdemos a capacidade de definir nosso próprio destino. Então, os estados têm reclamado, várias manchetes aqui, eu deixo vocês com a apresentação para depois entrarem no detalhe. O comércio também é impactado. Aí você vê o que era a narrativa do governo. Ah, não, mas essa reforma tributária ela vai desonerar o sistema tributário. Não vai. Não vai desonerar o sistema tributário. O consumidor final paga a tabela cheia, exatamente como paga hoje. Ah, mas ele vai tirar a cascata de imposto. Para o consumidor final, a cascata de imposto está valendo. O único que se beneficia de ter eliminação da cascata de imposto são as indústrias que estão no meio do caminho até chegar no consumidor. Balela! Estão vendendo para o consumidor algo que não é real. E agora o comércio está vendo, depois da proposta publicada, aí agora estão medindo os impactos. Então os serviços, esses aí é uma bomba atômica no serviço. Porque antes tinha uma alíquota de menos de 10%, na faixa de 6%, 7%, e você tinha toda a distinção de vários serviços. Tem milhares de serviços acoplados no setor de serviços. São serviços completamente distintos um do outro. Serviço de alocação de carro é a mesma coisa do que serviço de hotelaria? Serviço de transporte é a mesma coisa do que advocacia? Serviço de contabilidade é a mesma coisa do que coleta de lixo? Não é. São serviços distintos, com dinâmicas econômicas distintas. Os serviços estão reclamando. Indústria era o único setor que estava apoiando, exatamente porque a indústria estava no meio do caminho
entre a origem do produto e o produto final, e ela poderia ter o benefício dos créditos, do valor agregado. Esse é o modelo técnico, depois eu posso entrar no como é que funciona. Mas a indústria era o único que estava defendendo. De repente, quando viu a proposta da empresa, eu falei, não é bem isso não que a gente queria. Agora a indústria está contra a proposta e reclamando dessa reforma tributária. E o que é principal aqui é o fim das MEIs, é o fim da pequena e média empresa. Os pequenos e médios empresários serão impactados de uma maneira brutal. Eles estarão forçados a sair das MEIs e entrar para o lucro real, que é extremamente complicado, e a gente tem um problema grave aí de transição. E é exatamente isso que vai impactar. Por quê? Porque as MEIs representam mais de 60% do emprego no Brasil. Vou repetir. As MEIs representam mais de 60% dos empregos no Brasil. E com essa proposta, as MEIs acabam. Para você ter benefício e poder operar dentro do novo modelo tributário, você tem que ir para o lucro real. Quem que opera com lucro real? É muito mais complexo do que com uma pequena e média empresa. Uma pequena e média empresa de 1, 2 funcionários, você não tem muita preocupação. Já é um pé no saco, né? Dizendo, todo mês tem que preencher o DARF e tal, dizer, uma loucura. Nos Estados Unidos você não faz nada disso. Uma pequena e média empresa nos Estados Unidos não tem trabalho, ônus operacional, mês a mês, nenhum com relação ao pagamento de imposto. Nada. Você só paga no final do ano. Aqui no Brasil, pequena e média empresa tem que todo mês ter uma preenchendo o DARF ali de conta coletora. Mas, além disso, agora, vai ter que entrar para o lucro real, que é uma contabilidade muito mais detalhada. Então, é um ônus operacional para as empresas. Encarece o custo de você operar a empresa. Mas o principal está aqui, ó. Isso aqui não sou eu falando, são todos esses institutos aqui, ó. FEComércio, Associação Comercial de São Paulo, Anámaco, CRC São Paulo, Sercon de São Paulo, Unesc, CACB, Sindefrac, Abraço. Todas as instituições que tratam do pequeno e médio empresário, instituições contábeis, instituições setoriais, todas elas fizeram essa pesquisa aqui, ó. Se o Simples Nacional for extinto, o que acontece? 29% vai fechar. Ou seja, 30% das MEIs vão fechar. 30% vão deixar de operar. Qual o impacto no emprego? Alguém modulou isso? O governo federal mostrou um plano assim, olha que maravilha a nossa reforma tributária. Olha o impacto positivo que ele terá. Alguém viu esse relatório de impacto de alguma entidade do governo federal? 20% vai para a informalidade. Vão operar na informalidade. E 18% vão diminuir as atividades. Esse vai ser o impacto aqui. Sabe, se isso aqui tivesse sido antes do fato, porque a gente não sabia da proposta. Claro que a oposição, vários outros votaram contra essa proposta aqui. Mas depois que a proposta foi publicada, e só depois que os estudos de impacto foram feitos, e não pelo governo federal. Foram feitos pelos setores. E os setores definiram, peraí, olha só, tal qual está escrito aqui, isso aqui vai gerar perda de arrecadação, perda de emprego, crise nessa transição. Alguém modulou isso? Não. Mas aprovaram de qualquer jeito. Ah, não, mas tem que acomodar, porque o governo quer, tem que acomodar, o governo pagou, agora tem que acomodar. E é típico de Brasília e de legislador. Ah, não, tem uma proposta na mesa, não, temos que contemplar. Ah, mas tá ruim a proposta. Ah, não, mas vamos ajeitar a proposta. Não, peraí, pessoal, vamos rejeitar essa proposta? Não pode rejeitar, porque o governo quer, porque a mídia já falou, eu já me comprometi que ia apoiar. Ó. Então você veja que o processo foi puramente político, que nos gera um resultado péssimo de impacto draconiano na sociedade e na economia. Aqui está o grande desfecho aí desse problema. Mas olha, aqui a gente pode também falar qual estado recebe mais, tal. Por que disso tudo? Porque o único beneficiado deste modelo que eu mencionei, municípios, estados, indústria, serviço, comércio, praticamente todos os setores da economia, todas as entidades federativas saem perdendo. Quem é que ganha? Quem é que ganha? Para que serve essa proposta? Com o comitê gestor, que a Major Buticaba toda própria. Quem é que ganha?
governo federal. A prioridade do governo federal não é arrecadar mais, não é trazer eficiência, não é trazer transparência, não é trazer simplicidade. A prioridade do governo federal é controle absoluto. Essa é a prioridade deles. Tirar controle dos entes e entidades, trazer para si, para ter controle político. É isso que eles querem com essa proposta. E também manter isso aqui, ó, esquemas de repasse espúrios para outros estados não produtores. E que, pasmem, não existe uma vistoria do que acontece com esses repasses. Não existe. Então você está sistematizando uma prática que já existe de governo central repassando esses tributos. E olha, meus caros, isso aqui é muito maior do que mensalão, petrolão. Isso aqui é trilhão. Isso aqui é trilhão estrutural. E está sistematizando, ou seja, vai fazer parte do modelo. É isso que acontece. Estados que não produzem, que onde tem os maiores esquemas de corrupção, zero de transparência, oligarcas e coronéis tomando conta ali dos repasses, eles é que recebem e depois retroalimentam isso para quem repassou, para quem fez o repasse. É isso que está no jogo aqui. Muito bem, aqui a gente vê aqui os líderes de quem é que ganha e por que ganham, sem nenhuma justificação nenhuma. Né? Toda a discrepância que existe aqui em termos de arrecadação e repasse. Né? Aqui os estados e versus quem é que é a liderança no Congresso e onde que está sendo repassado boa parte desses recursos. Aqui nós também temos os estados que ganharão e perderão com a migração. Esse é outro fator. Eu vou deixar bem claro aqui. Olha. Qual foi a experiência europeia quando eles fizeram a unificação da moeda? O que aconteceu? Quando eles... Olha, não estou falando de unificação de arrecadação de sistema tributário, porque é a mesma coisa, tá? É Pareto Passo. Quando eles unificaram a moeda, o que aconteceu? Criou-se um Banco Central Europeu, unificou-se a moeda, o euro, e os países tinham que aderir, ou aderiam se quisessem, a essa nova instituição financeira. Muito bem, o que aconteceu? Os países perderam autonomia. Que autonomia era? Autonomia de juros sobre a sua própria moeda. Então, o que acontece? Os países mais pobres, os países menos industrializados, desindustrializaram ainda mais, depopularam. E houve uma migração massiva de países mais pobres, com economia menos dinâmica, aos polos centrais mais dinâmicos. Então, uma concentração exatamente naqueles países, França, Alemanha, talvez a Holanda e a Inglaterra. Esses beneficiaram-se da migração que aconteceu. A própria Itália teve uma migração do sul para o norte. O sul da Itália depopulou e foi tudo para o norte da Itália, onde era mais industrial. E está acontecendo agora com o leste europeu, que está aderindo. O leste europeu está depopulando numa frequência assim, absoluta. Estão projetando aí queda de 15%, 20% da população nos próximos 10, 15 anos. Isso é brutal. Por quê? Por causa dessa unificação, dessa homogeneização, dessa retirada de competitividade que o sistema tributário dá. O sistema tributário diverso, descentralizado, o que ele cria? Na narrativa dos totalitários, controladores, falam assim, não, isso aí é guerra fiscal, não gostamos de guerra. Então, o nome guerra fiscal, exatamente não. Então tem que ter homogeneização, uma alíquota única para todo mundo. Mas peraí, como é que os estados, como é que um município no interior completamente desprovido de talento para trabalhar, de mercado, não tem logística, como é que ele vai competir com um outro polo que é altamente sofisticado e dinâmico, que é mais próximo dos centros onde tem mais população, mais mercado, mais acesso a talento, mais logística de infraestrutura de matéria-prima, escoamento de produção? Como é que ele vai competir? Não vai! Não vai competir, vai perder. E é exatamente isso que temos. Ninguém modulou isso, tá, meus caros? Ninguém modulou isso. E a gente já vê esse efeito em São Paulo. Muitas cidades do interior de São Paulo migrando para os polos mais próximos da cidade de São Paulo. Está criando um problema até de superlotação da cidade de São Paulo. Muito bem. E, claro, isso para não mencionar os impactos nas prefeituras, tem os impactos nos empresários. Eu não vou entrar muito em detalhe porque
essas questões contábeis aí, que talvez não seja o caso aqui dessa plateia. Mas, o que o empresariado vai ter agora, durante um período longo? 2 modelos agindo ao mesmo tempo. Se o atual modelo é ruim, imagina operar a empresa com o atual modelo, ruim, complexo, cheio de idiosincrasias e dúvidas. E agora você está gerando um outro modelo, também complexo, cheio de idiosincrasias e que pode gerar mais dúvidas. Meus caros, é difícil, né? Você vai ter que operar com os 2 modelos. O empresariado paga o DARF em um modelo. Ah, não, mas agora a gente está aumentando a alíquota no outro, está substituindo por essa, e também vai pagar o outro, o DARF da mesma operação, vai ter que pagar no outro modelo. Quem é que vai fazer a reconciliação disso? Então, aqueles que falam, não, vai ter diminuição dessas dúvidas dos precatórios e tal, que são trilhões que estão aí em precatórios. Espera aí, você já tem trilhões no atual modelo, certamente vai gerar trilhões no outro modelo, mas não é só somar 1 mais 1. 1 mais 1 igual a 3. Porque você tem o problema do atual modelo, o problema do modelo futuro e o problema de comunicação entre os 2 modelos. É exponencial o problema de implementação. É isso aí que os empresários vão conviver. Muito grave. Mudança forçada para o lucro real, como mencionei, é muito mais caro. Fornecedores também terão que mudar para o empresariado ter o benefício. Então, o benefício não é imediato. O impacto imediato é mais tributação, mais complexidade. Tem todo um desenrolar aí muito grande nessa mudança. Mais custo, mais preço, menos lucro, sem dúvida. Pequenos negócios podem quebrar. Muito bem, mas temos uma chance. Temos uma chance. Tudo isso que eu tenho falado aqui, eu sei que tem animado muitos de vocês. Vocês estão extremamente otimistas depois dessa apresentação. Eu vim aqui para animar todos vocês. Tá? Mas temos uma chance. O teste começa o ano que vem. Hoje, esse ano, estão regulando o comitê gestor. Como é que o comitê gestor vai funcionar? Toda aquela baboseira. O ano que vem começa o teste, que é a transição. Ou seja, ainda o modelo vai começar o teste do novo modelo, não vai ter ainda um impacto tributário muito alto. Assim esperamos. Eles começam com alíquotas muito baixas. Mesmo assim, já pode gerar alguns probleminhas. Então temos tempo, porque o ano que vem é o ano eleitoral. Então isso precisa ser uma bandeira. E claro, o real impacto será em 2027. Aí começa a cair a guilhotina em todos os estados e municípios. Aí você tem um problema muito grave de adequação. Mas temos uma eleição e precisamos de candidatos que queiram frear essa loucura. É possível, meus caros, é possível. Da mesma maneira... Obrigado. Da mesma maneira que foi criado o problema, da mesma maneira, no mesmo método, podemos resolver o problema. Aqui, ó, só para falar do modelo que estamos adotando, né, na narrativa do governo. É maravilhoso, a Europa inteira tem. Onde é que está a classe média da Europa? Está estagnada, há 30 anos estagnada. Pagam muito caro pelos seus produtos. Muito difícil de você abrir uma empresa na Europa e ter o sucesso que tem, como se fosse nos Estados Unidos, ou até mesmo no Brasil. Muito difícil, por causa do modelo IVA. Ele tira a renda, ele cobra muito caro. Você veja, ninguém sai, vou lá para a Europa, vou me esbaldar, vou voltar cheio de mala de compras. Não volta cheio de mala de compras, porque é caro. É o modelo mais caro que tem para você operar uma empresa e para você ser um empresário e para você ser um consumidor. E pasmem, eles fizeram esse modelo, o IVA, exatamente, vai ter mais transparência. É? Fraude, 5 modelos de fraude no modelo IVA. Então a gente está comprando isso para agora. A gente não tem isso aqui, tá? O novo modelo vai vir com isso aqui. Esse potencial de fraude aqui. São 5 fraudes, não vou entrar em desses 5 modelos, muito obrigado. Porque, de fato, são complexidades e idiosincrasias do modelo. Não quero complicar aqui a apresentação. Mas aqui tem todos os modelos de fraude que não existem no Brasil, mas que vão existir vindo com o novo modelo. E qual é o impacto disso aqui? Ó? Impacto de fraude na Europa, estamos falando aqui de 147 bi de dólar por ano. Tá? No total aqui, desse subtotal aqui desses países, é 100 bi. Então, mais de 80% aqui quase 80% aqui
do que é de fraude, só de alguns exemplos. Então, a fraude existe no modelo IVA. Como eu mencionei ali naquela pesquisa, 20% 20% a 30% das MEIs vão operar na informalidade. Isso, fora a economia informal que você gera em torno desse modelo. É extremamente caro. E as alíquotas, são até mais baixas do que no Brasil, do que vai ser aqui no Brasil. A gente vai ter a maior alíquota aqui do mundo, tá? Então, a Europa já convive com isso aqui há 40 anos. Mas a gente acha que com a nossa tecnologia do TSE, a gente vai resolver magicamente aqui o problema com... Né? Deve ser alguma IA. Não, a IA vai resolver isso aí. Nada, isso aqui vai ter fraude aqui também, meus caras. Vai ter fraude. E a gente já sabe, já temos fraude no atual modelo, vai ter uma compilação de potencial de fraude aqui. Aqui só para também demonstrar aquela questão que eu estava mencionando antes, da depopulação e da migração. Isso é um gráfico aqui mostrando todos os países que estão aderindo agora ao modelo, à União Europeia, o impacto que está tendo na questão populacional. Olha, a reação existe, a reação é possível, tá? Qual é o primeiro passo aqui que a gente está delineando? O primeiro passo é a conscientização, é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? É a gente ter prefeitos e vereadores de estados produtores se levantando, falando assim, meus amigos, nós não queremos essa reforma tributária. Nós queremos fazer uma revisão de impactos dessa reforma tributária antes de começar a fazer a implementação. Não estamos satisfeitos com as desculpas dadas pelo governo, pelo que foi implementado e que nós agora vamos ter que se submeter. Parem, vamos discutir, rediscutir isso aqui. Então essa conscientização é importante. A carta de repúdio de uma cidade importante como Porto Alegre, ou de repúdio, ou de dúvida, ou qualquer coisa, uma menção individual, quem sabe de uma vereadora, expoente aqui da Câmara de Vereadores, ou do próprio prefeito, ou do conjunto, prefeitos e vereadores, melhor ainda. Então assim, olha, queremos rediscutir a reforma tributária. Não queremos implementar às cegas como está sendo feito, sem nenhuma discussão de impacto, para entendermos melhor. Isso ganha tempo. Ganhar tempo na política é vencer, tá, meus caros? Ganhar tempo é vencer. Então é isso que é importante a gente fazer agora. Eu estou peregrinando lá em São Paulo exatamente com essa missão de conscientização e pedir essa moção de dúvida, repúdio com relação a tudo que foi aprovado em Brasília. E claro, se a gente tiver essa chance, a gente tem que reavaliar. Sem dúvida, o modelo tributário atual é ruim, é péssimo. Ninguém copia o Brasil. Ninguém copia o Brasil em sistema tributário, ninguém copia o Brasil em sistema político. Sem dúvida que é ruim. Mas a opção que foi colocada na mesa é muito pior. Muito pior. E claro, vamos reavaliar. Temos a PEC 7, é da minha autoria, mas ela... Não quero entrar aqui na defesa dela, porque entra nas complexidades aqui. Mas ela faz exatamente o oposto que essa proposta faz. Ela descentraliza o modelo tributário, dá autonomia para os municípios, dá autonomia para os estados e reduz essa interferência federal em todos os estados e municípios. É isso que a gente precisa. O nosso modelo federativo foi criado em 1891 e nunca foi colocado em prática. Por quê? Por causa do sistema tributário e do grupo que comandava Brasília, ou, na época, o Rio de Janeiro. Nunca descentralizaram, deixaram os estados e municípios livres para poder se autogovernar. Nunca. E autogoverno depende de autonomia tributária. Então, a gente precisa, mais uma vez, reforçar esse item aqui, tá? E, claro, no inteirinho, o que a gente dá para fazer que é de alto impacto? No inteirinho, que pode ajudar até 2027 ou 2026, o que dá para se fazer? Dá para se fazer isso aqui, ó. Lançamos uma PEC de autonomia. Fizemos dentro do atual modelo. Eu vou até pedir o apoio dos vereadores, dos prefeitos, para contactarem os seus deputados de todas as matizes políticas para apoiar essa PEC. Por quê? O que essa PEC faz? Ela desvincula. Ela diz o seguinte: todos esses repasses federais, se a gente tem uma maioria aqui que quer desvincular o uso desse recurso que é repassado, a gente com a maioria consegue desvincular. E o prefeito e os vereadores estão mais livres para definir o uso do orçamento que é repassado. Lembrando que esse dinheiro que é repassado, ele não é do governo federal. É dinheiro daqui que está voltando para cá.
e que o governo federal, a única coisa que ele faz é criar um problema. Então, assim, esse dinheiro só pode voltar se for para a educação, ou para a saúde, ou para os demais gastos. Então, essa PEC aqui abre essa discussão e essa possibilidade para que os municípios possam, não estou falando da receita aqui, tá? Estou falando aqui o repasse de receita, mas ele libera o uso desse repasse. Então, peço a ajuda de vocês nesse item. E é isso, meus caros. Eu acho que a gente tem essas duas medidas. Lembrando que 2026 está aí. Precisamos de pessoas que vão levantar essa bandeira, defender os seus municípios contra Brasília. Isso é uma bandeira poderosíssima e a conscientização disso só está crescendo à medida que todos começam a ver o que Brasília é de fato. Se houvesse em Brasília os iluminados no comando da estrutura burocrática, na mais alta eficiência, poderíamos até dizer, puxa, seria bem melhor deixar tudo na mão de Brasília, porque lá eles têm os melhores cabeças pensantes. É muito pelo contrário. Eu tenho encontrado muito mais capacidade administrativa, de conscientização, de consciência pública localmente nos estados e municípios do que em Brasília. Em Brasília tem exatamente o oposto. É muito distanciamento. E, claro, a gente está vendo que tipo de governo está aparelhando praticamente todas as instituições do governo do estado e as agências reguladoras. Então, não é bom dar mais poder para esse tipo de governo, esse tipo de tomada, como estrutura e como também, pontualmente, com relação ao governo. Então, meus caros, é possível fazer essa mudança. Acredito que vocês tenham todo o interesse em ajudar nisso. Agradeço o tempo que vocês me deram aqui. Estamos na mesma missão. Tá? Muito obrigado. Muito bom dia. A perda de autonomia é um item completamente desnecessário para o modelo tributário. Eu sou contra esse modelo tributário do IVA. Não acho o modelo IVA bom para o Brasil. Mesmo assim, olha o que eu vou dizer. Mesmo assim, se querem implementar o IVA, estão fazendo errado. Porque na Europa não existe comitê gestor. Então, para que criar um comitê gestor para implementar o IVA em todo o país? Não é necessário. Então, para que existe essa entidade que eles estão criando? E eu já tenho caríssima, não representativa, com todo tipo de falta de transparência, de repasse, como é que vai ser feito. Olha, como é que é feito na Europa, então? E vou dizer isso bem claramente. A Europa, ela se mantém competitiva exatamente porque cada país que é membro da União Europeia e que está dentro da União Monetária tem autonomia arrecadatória e define o que é isenção, o que é subsidiado, o que é alíquota para cada serviço. Não é alíquota única. As regras são únicas. É aí que está a unificação. E essas regras não precisam do comitê gestor. Você tem um parlamento concordando com outro parlamento qual é a medida e como é que você faz a reconciliação tributária entre um país e outro, caso haja compra e venda de produtos e serviços intra-país. Então você não precisa do comitê gestor. Você pode ter esses acordos intra-país que sejam normalizados e as regras são únicas. Você já viu como é que as empresas multinacionais da França reclamam do sistema tributário? Não estão reclamando, porque já está pacificado entre os parlamentos quais são as normas tributárias em toda a União Europeia. Então é isso que é o fundamental. Aqui, por causa dessa falta de discussão e de consciência técnica de como é que funciona e de modelos alternativos, não, tem que unificar, porque senão não vai ter homogeneização, aí fica tudo incompetitivo, não dá para... Ao contrário. Você pode uniformizar as normas, mas deixar os estados e municípios livres para definir as suas alíquotas. Por quê? A questão da alíquota não é uma questão de guerra tributária. A questão da alíquota é de sobrevivência da economia local. É isso, você adequa a sua alíquota mediante se você está próximo de um grande mercado, ou está longe do grande mercado, está próximo da matéria-prima que faz o produto, ou está distante da logística para trazer essa matéria-prima, você adequa isso nas alíquotas. Se você não tem essa adequação, some, os potenciais somem. E é exatamente isso que boa parte das empresas vem discutir aqui. Ontem estava falando com o pessoal da mineração, não sei se eles estão presentes aqui. O pessoal da mineração falou, olha, nós temos potencial de mineração aqui no Rio Grande do Sul, só que as alíquotas não são
não são adequadas, porque tem uma série de problemas logísticos, de distância, tudo novo, não tem essa prática aqui. Para viabilizar, nós precisamos de uma alíquota diferenciada. Ah, não pode porque é Brasília que define. Pronto, você já fica sem atividade mineradora no Rio Grande do Sul. Eu estou falando a miríade de alíquotas é positivo para o Brasil. O que a gente precisa tirar é a miríade de normas. É isso que é o fundamental. E não precisamos de um comitê gestor para isso. Simples. Muito obrigado aqui pelo seu parecer. Obrigado, secretário. E conto com a senhora aí para, se por acaso a Fernanda aqui levantar uma moção de repúdio ou de rediscussão. Por que não um lucro presumido? O que a diferença de lucro presumido vai desaparecer? Vai continuar? Obrigado. Obrigado. Olha, o modelo IVA, ele depende de você contabilizar todas as suas entradas e todas as suas saídas. Todas as notas fiscais de entrada, todas as notas fiscais de saída. O que você paga é sobre o valor agregado. Então, no modelo lucro presumido, você não tem que fazer isso. Você faz baseado na receita. Então, no lucro presumido, no lucro real, você tem que fazer essa contabilização, porque a cada entrada, o crédito é gerado por cada transação. Então, por isso que você precisa ter esse detalhamento e que não é o caso no lucro presumido. Então, todos estão sendo forçados a entrar para o lucro presumido. Isso que é o grande problema. Desculpa, para o lucro real. É isso que é o problema. Senão você deixa de ter o crédito. Você pode muito bem falar, eu sou uma microempresa, para mim tanto faz. Se por acaso eu não tenho os meus fornecedores, não tenho lucro real, ou os seus canais de fornecedores não são grandes o bastante, então ele não tem benefício de crédito nenhum. Então o que acontece? Esse modelo IVA serve para aquelas empresas que têm grandes canais de fornecedores e grandes etapas ali até a criação do produto final. Mas, por exemplo, uma empresa de serviços. Uma empresa de serviços, quantos fornecedores eles têm? Quando você é um advogado. Quando você é advogado, quantos fornecedores você tem? Então, quantos créditos IVA você vai ter? Nada. Então, você vai passar de 6% de alíquota para 27%, 28%. Só isso. Olha o impacto. E sem nenhum crédito. A empresa que é a indústria, por exemplo, ela tem vários fornecedores ali no canal dela. Então, ela já não vai pagar imposto nenhum, porque ela só vai pagar de repasse, ela vai passar para outra empresa. Ela não está vendendo ao consumidor final. Então, ela tem todos os créditos acumulados ali nas suas notas fiscais, devolve isso para o fisco, fala assim, olha, eu tive isso de entrada, tive isso de saída, você só paga ali o diferencial, então você tem um abatimento do que você pagou de imposto. É isso que é importante. No caso de serviço, você não tem, por isso que o setor de serviço vai levar uma paulada aí, porque eles não têm canais de fornecedores muito amplos. Eu não sei se eu deixei claro isso aqui. Tá? Então, grande problema. Esse diagnóstico é perfeito. Pode-se até ver o que aconteceu agora recentemente. A Austrália, governo socialista. Canadá, governo socialista. Não é e são monarquias, né? Lembrando, são monarquias, modelo europeu parlamentarista. E você vê todos esses governos socialistas empurrando uma moeda digital do Banco Central, eles chamam-se de CDBC, aqui o nosso CDBC chama-se Drex, e eles querem impor isso como sendo mandatório. Então, seja a moeda oficial única aceita. Então, eles vão ter muita rastreabilidade, os bancos simplesmente deixam de existir como intermediador, você tem um vínculo direto com o Banco Central, e o Banco Central sabe exatamente o percurso daquela moeda. Então, a tua liberdade financeira some. Você como indivíduo, empresa, não importa, você tem toda a rastreabilidade aí. E pasmem, todos os países com governo socialista têm essa medida. Todos os países membros do BRICS estão implementando uma moeda CDBC. Aí você fala, mas e os Estados Unidos? Os Estados Unidos acabou de criar, o Trump falou assim, é proibido o Banco Central ter uma moeda digital. Foi o único país no sentido oposto. Assim, o Banco Central não pode ter esse poder em cima de toda a economia e todos os indivíduos. Então você veja onde estamos, em que barco estamos. Estamos dentro do grupo que está indo para o totalitarismo. E, inexoravelmente, se a gente não tomar uma atitude, mudança de governo, e acabar com essa ideia de Drex.
teremos que proibir o Drex, né? Ou transformar numa moeda completamente opcional, se for talvez o mínimo aí a ser feito. Nada disso está sendo contemplado, tá? Tem algumas medidas, talvez a Zanata, que é uma deputada que levantou esse item, Júlia Zanata, levantou esse item, muito boa proposta. Então, mas é nesse sentido, de proibir, né? Não podemos ter o Banco Central, nenhuma agência com esse total controle da atividade financeira. Infelizmente, isso requer uma mudança de governo, tá? Infelizmente. Seria muito importante que o Estado brasileiro fizesse essa defensoria, né? De controle do Estado das suas populações. Não, o Estado está junto nisso. O Estado está adorando esses governos com ideias totalitárias, está alimentando isso. Então, é muito bem-vindo, mas você esclarece muito bem o que está em jogo. O mundo hoje está sendo dividido por duas forças totalitárias. A força globalista totalitária, que tem uma agenda muito bem definida na Agenda 2030, eles querem implementar isso em todos os países e eles buscam apoio popular por essa agenda. Esse é o modelo globalista. O resultado final é o mesmo. E tem a agenda stalinista, ditatorial, multipolar, que é liderado por Rússia e China. Esses têm a mesma ideia, só que não de uma maneira popular. Eles não estão nem aí com a opinião pública. Eles vão implementar isso através de corrupção, de coerção comercial, financeira e bélica dos países que estão dentro da sua área de controle e vulnerabilidade. Então, são duas forças totalitárias que estão aí no jogo, não necessariamente. E elas são rivais entre si. Quem é que domina qual território, qual país? Está bem claro isso. Os globalistas dominando a Europa e parte da América Latina, e os stalinistas totalitários dominando a Ásia, a África e querendo entrar aqui também na América Latina. A América Latina está dividida entre os dois, né? Agora, cadê a força da liberdade? Isso aqui cadê a força dos países soberanos, livres, de cidadãos livres? É só Estados Unidos, Israel e talvez a Índia. Talvez a Índia, entre a Índia, ela consegue. Mas é imperfeito ali essa construção. Mas enfim, podemos entrar nessa discussão geopolítica mais tarde. Mas obrigado pelo comentário. Obrigado. Exatamente. Pagar os impostos. Muito obrigado, parabéns pelo assunto, deputado. Obrigado. Olha, essa questão do split payment, para quem não sabe, é porque daquele slide que eu falo que a gente está confiando demais na tecnologia brasileira para resolver esse problema. Porque o split payment é exatamente, em cada transação você já faz o split de quem é que fica com o quê no momento da transação, seja uma compra ou uma venda, e você já faz o split ali, fica para o município tanto, para o estado tanto, para o federal tanto. Essa tecnologia simplesmente não vai funcionar dentro dessas... Então, algum lado vai ceder e certamente que não vai ser o lado do governo. Então, é isso, deixar isso bem claro. É por isso que a gente tem que evitar até querer chegar nesse ponto, porque aí você entra num modelo de alta coerção da economia para se adequar a uma coisa que é falha. Não é que ele também vai resolver o problema, como eu mencionei, vai ter fraude, inúmeras fraudes que não foram resolvidas há 40 anos na Europa. E lá tem toda a tecnologia, avanço e interesse de acabar com as fraudes. E não acontece, não conseguem. Existe sempre um loop. Por isso que eu digo que esse modelo tributário do IVA, eu não gosto do IVA. A gente precisa adotar outro modelo tributário. Não é através do IVA, muito menos de um IVA centralizado em Brasília. Não faz sentido nenhum. Então, é essa discussão que eu queria ter de novo, uma discussão honesta e não comprada, como foi o caso do governo. E eu certamente que numa mudança de governo, certamente isso vai ser recolocado de novo à discussão, né? Mas o que é necessário? É necessário você ter deputados e senadores que, no mínimo, agora entendam isso aqui, esse problema, que vai gerar esse problema futuro, queiram apoiar essa PEC da autonomia de descentralização e estancar a implementação da reforma tributária tal qual foi aprovada. Se a gente já tem isso de compromisso de deputados e senadores em amplitude, você tem uma grande chance de fazer uma revisão disso aí, a gente não entrar nessa loucura que foi essa proposta aprovada. Então, obrigado aí pelo teu parecer, é exatamente isso. Split payment é um dos cernes de discussão que não tem solução, é aquele loop de fórmula, né? Você entra no loop de fórmula e fala, peraí, mas para eu acabar com o split payment,
O problema de split payment, eu preciso acabar com a ideia do comitê gestor, eu preciso acabar com a ideia de que o órgão central vai... Ah, mas eu não posso acabar com o comitê gestor. Por que você não pode? Porque eu não posso. Aí é que fica bem claro o porquê que eles estão fazendo toda essa proposta. E, literalmente, eu já discuti até com alguns dos políticos que estavam envolvidos nessa questão da reforma, falando exatamente isso. Ora, tira esse comitê gestor, só implementa o IVA, deixa os estados e municípios implementarem o IVA aí, tal qual eles queiram, e depois acordarem nas normas que são as mais saudáveis aí de prática, e faz isso assembleias estaduais, não precisa do comitê gestor. E eles falam, não, tem que ter um comitê gestor. Mas por que tem comitê gestor? Porque tem que ter. Mas por que tem que ter? Por que tem que ter? Não estou brincando, a reação é assim. E além dessa mesma reação para o comitê gestor, quando eu apontava essas questões de migração e de falência regional, a resposta era exatamente nesse mesmo tom. É isso mesmo, vai acontecer isso mesmo. Vai acontecer migração e vai acontecer falência. Não estou brincando, tá? Eu não estou aqui criando proselitismo político, não. Estou falando ipsis literis a verdade do que foi, do jeito, o comportamento, a frieza de qual foi relacionado. Então, isso aí é um projeto de poder, como eu estou insistindo aqui. Obrigado, não vou repetir mais esse ponto. Obrigado. Mas o que eu digo em termos de tendência, que é o que está sendo discutido, não só... No Brasil a gente deveria estar discutindo, mas não está tendo essa discussão. Mas já está acontecendo, porque é uma tendência mundial. O trabalho, a natureza do trabalho está mudando. A natureza do trabalho está mudando. E o próprio governo, a revelia do interesse do governo, ele está incentivando a mudança do trabalho por causa do assistencialismo. Então, de um lado, ele tem uma alavanca assistencialista que ele incentiva a pessoa a não trabalhar. Recebe lá o Bolsa Família. Ok, está recebendo o Bolsa Família, muito bem. Ele impede a pessoa de ter um trabalho formal se recebe Bolsa Família. Não é bom. Por quê? Porque aí ele passa a fazer o trabalho informal ou o trabalho pejotizado, que é a tendência mundial. Trabalhar no iFood, no Uber, ou qualquer outro serviço que não requeira ser registrado. Se ele não é registrado, significa que ele não está recolhendo para a Previdência. Então, o assistencialismo está fomentando roubos na Previdência. Veja como o próprio governo... E essa tendência de pejotização, ela é inexorável. Ela é inexorável. As pessoas estão adotando cada vez mais trabalhos não vinculados, não formais, por uma série de incentivos. Né? Um desses é que ele ganha mais se não precisar recolher para o INSS. Então, é exatamente por isso que esse segmento da população que está crescendo deveria ter a opção de fazer um sistema de capitalização completamente separado do sistema previdenciário. Aí, o que faz, então, com a previdência estatal obrigatória? E como é que faz? Deveria ter um fundo de transição para a gente sair fora, estancar contribuições para o modelo falido estatal e começar a entender que não vai ter mais previdência obrigatória recolhido e também como sendo um ônus do Estado, né? Transferir isso tudo para a responsabilidade civil. Então é isso que eu acho que deveria ser a discussão certa. Né? Então, repetindo, para responder a tua pergunta, não sei dizer se seria melhor, porque precisaria ver a modulação disso. Mas, de fato, temos que começar a discutir como é que faz esse recolhimento, exatamente por essas tendências inexoráveis aí que eu mencionei. Obrigado. Qual é o nosso plano B? Então, o plano A, ok, vamos à eleição, vamos tentar eleger uma grande bancada, quem sabe ter um top, no TSE, em todo esse cenário. O plano B é queimar o barco. É queimar o barco, não tem plano B. Queime plano B. Plano A é fazer essa vitória. Nós temos que ter essa conscientização e ter um enfrentamento direto. E mudar completamente, reverter 180 graus o que foi aprovado. Os partidos que criaram esses problemas todos que eu denunciei aqui, são os mesmos partidos que têm que reverter as suas posições. E a esquerda, por exemplo, vou citar politicamente aqui, a esquerda é muito eficaz em fazer isso. A esquerda é muito eficaz em, olha, era isso, agora é outra coisa, viu? Tá? Por que a direita não pode fazer isso? É a questão de mobilização e conscientização. E ter, de fato,
um poder com uma maior caneta querendo fazer isso. Se o poder central, o poder executivo, que tem dotação orçamentária, não sabe, não quer, não entende ou é muito conflituoso, ele está agindo em prejuízo do futuro do Brasil e da civilização brasileira, literalmente. Porque o que eu sempre digo, apesar de você ter governos, como por exemplo o Jair Bolsonaro, que era mais voltado a transferir liberdade para a população, nós nunca logramos isso, porque o Estado já é um Estado de esquerda. Nós temos um contexto constitucional de esquerda. Não é de governo, é de Estado. É política de Estado, é agências de Estado, instituições de Estado, todos criados para o plano da esquerda. Então, se você não tem um plano de Estado, de reforma de Estado, que requer uma mobilização, requer uma série de convencimentos aí mais profundos, você só está ocupando espaço por um dado momento ali. E o Estado continua indo para a esquerda a despeito do seu governo ser da direita. Então é por isso que eu tenho trabalhado muito na conscientização, de fazer grandes mudanças institucionais, porque essas também acabam poluindo as políticas públicas. É por isso que a esquerda está sempre tranquila quando perde a eleição. Eu nunca vi a esquerda desesperada. A direita ganhou, pois é. Mas o Estado continua indo para a esquerda. Eles sabem que é um momento passageiro. Então, olha, meus parabéns a quem é da esquerda, tá? Souberam tomar conta de todo o estamento político, com maestria. Conseguiram entender como é que funciona a população, o ser humano, lembrando que todas as ciências sociais foram lideradas pela esquerda, psicologia, psicanálise, psiquiatria, sociologia, ciência política, é tudo dominado para controle, enquanto que o conservador não quer controlar ninguém. Então, hands off. Não está querendo entender como é que funciona o ser humano. Agora, a esquerda quer saber como é que funciona o ser humano e dá os gatilhos para fazer com que sempre vençam. Parabéns, venceram. Venceram. Estão com o Estado, estão com o governo na mão, as políticas públicas, as opções que podem ser eleitas. Parabéns. Agora estamos em momento de falência. Então, vamos fazer uma reversão desse curso e acho que se a gente não estiver aplicando a mesma metodologia política de convencimento, o que eu estou fazendo aqui é praticamente um ato que a esquerda estaria fazendo. Convencimento para mobilização, para depois ter lograr um resultado político de massa. É isso que a gente precisa fazer, formiguinha de convencimento. Não tem outra saída. A direita talvez não pense assim, mas eu aprendi com a esquerda. Estão de parabéns. Então, eu estou no processo. Façam o mesmo, por favor. Dentro da sua zona de influência, convençam mais eleitores do problema. Não precisa ter um impacto de massa, mas algum impacto lateral vocês precisam ter, e que é exatamente isso que faz a mudança acontecer. Então, estamos no processo. Eu estou muito otimista com isso, porque uma vez que você fala a verdade, você tendo uma intuição e uma boa alma, você aceita aquela verdade, não importa quem está falando. Então eu acho que mesmo eu sendo um veículo de nicho, o que eu falo pode ter uma abrangência muito maior do que o nicho do qual eu venho. Então eu acho que é por aí que a gente começa. Tá? Então agradeço aí, não tem plano B, tá? Só tem plano A.